Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória, com a parceria das facas Dom Castro Selaime, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança. Grandes obras, grandes realizações entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o conservadorismo, que é uma corrente política e filosófica que busca preservar tradições, instituições e valores culturais, resistindo a mudanças bruscas e defendendo a estabilidade da sociedade. Os conservadores geralmente enfatizam a importância da ordem, da autoridade, da hierarquia e valores morais tradicionais. Para Roger Scruton, expoente desta vertente ideológica, a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o que se quer fazer, mas a liberdade de fazer o que é certo. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é bacharel em Direito, ativista liberal, líder do Renova BR, do Núcleo Lola Rio Grande do Sul, desde abril de 2023. Atua como chefe de gabinete na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, é suplente de vereadora. Então, bem-vindo ao nosso programa, Samila Monteiro. Muito obrigada, Martina, obrigada, Sérgio. Muito feliz de estar aqui nesse podcast. Amei, tô amando conhecer vocês. E é isso, acho que já tô apresentada aí, né? Olho para vocês, olho para as câmeras, como é que a gente faz? Olho para vocês, para as câmeras. Conversa informal, daqui a pouco a gente já tá em casa, só então falta tá um sofazinho. Então tá ótimo, a cafezinho que já tem tá ótimo tá também. Perfeito. Bem, começo perguntando a Samila o seguinte: o que é o racismo estrutural e como uma conservadora se posiciona sobre esse tema? É interessante, né, esse tema, porque muito se fala de racismo estrutural. E no início eu também queria saber o que era o racismo estrutural. Porque racismo é um tema delicado. Ele hoje, e que bom, ele é crime no Brasil, aqui em prática. Mas toda vez que a gente começa a falar muito que algo é alguma coisa, talvez no meio do caminho a gente perca o real significado. E uma vez que isso é um tipo penal, nós não podemos usar de qualquer forma e atribuir a qualquer pessoa um crime, porque isso é algo sério. Então, eu agradeço pela pergunta, porque ela vai nos possibilitar entender se estamos ou não relativizando o racismo nos nossos dias. Então, quando a gente vai procurar entender o que é racismo estrutural, a pergunta é: quem diz? Quem fala em racismo? E hoje nós temos até o atual ministro, que tem um livro cujo tema, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. E aí eu fui buscar a ler o significado. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei um pouco tonta, né? Porque assim, começa numa coisa e aí vem e o falar bonito que na verdade te dá uma teoria. Uma teoria, ela não é um método que tu tenta aplicar um método científico para descrever uma realidade, e o pressuposto da ciência é a dúvida. Então eu fico feliz porque racismo é uma teoria, e se ela é uma teoria, ela tem um método científico, e o primeiro passo que qualquer pesquisador deve fazer sempre é duvidar. E é por isso que eu duvido do conceito de racismo estrutural, que diz, basicamente, que as pessoas, elas não são racistas à toa. O racismo está na estrutura. O racismo está na estrutura. E isso eu vi uma vez numa decisão de um juiz que disseram que um determinado parlamentar, ele agiu com racismo em determinada situação, e o juiz começa a discorrer no racismo estrutural. Que o sistema é racista, e eu disse assim, será que o magistrado não percebe que ele está contaminando a sentença dele? Quando você fala que o racismo está na estrutura, ela está inclusive, então, é uma pergunta, na do Poder Judiciário? Pois é, não. Porque
Se nós afastamos o racismo de pessoas, ou da pessoa que pratica o ato, e transferimos para uma estrutura, como é que a gente vai fazer justiça? Porque coisa não pratica ação, né? Perfeito. Tem que ter um sujeito. Perfeito. Tá coisificando. Então, o racismo estrutural, ele parte dessa ideia. Daí, como ele quer provar que ele existe? Os autores querem provar que racismo estrutural existe. Nós tivemos aquela época da clara segregação nos Estados Unidos, em que os negros não podiam tomar água no mesmo bebedouro que brancos. Que tinha um banheiro, né? O filme Histórias Cruzadas fala isso, separado para as empregadas. Isso a gente conhece muito bem, inclusive no Brasil. Leis que são claramente racistas e que foram colocadas no ordenamento jurídico. Mas eu pergunto para vocês, leis são colocadas no ordenamento jurídico por estrutura ou por pessoas? Então, o racismo estrutural, e eu não digo da militância que grita nas redes e que não consegue mergulhar mais fundo. Mas os teóricos, eles têm uma visão de ser humano diferente da visão que eu, Samila, cristã, tenho. A minha visão de ser humano é diferente do marxismo, do historicismo dialético que eles pregam. Então, a minha visão é que nós nascemos, por exemplo, seres caídos. E que nós temos fraquezas. Assim como mentir é pecado, praticar racismo além de pecado é crime. Porque eu ofendo a dignidade de uma pessoa que é semelhante à minha. Já o pessoal, eu vou dizer ideologicamente mais à esquerda, a visão, eu falo dos teóricos. Eles têm uma visão que o ser humano nasce uma tábula rasa. E ele nasce uma tábula rasa e quem vai contaminando ele é a sociedade. Então a sociedade vai colocando como a mulher tem que se comportar. O objeto em si, o ser humano em si, ele não tem um significado. É o entorno que dá o significado. Então é por isso que a gente tem que desconstruir. Aí faz sentido. O entorno. Porque desconstruindo o sistema, desconstruindo a política, desconstruindo a família, desconstruindo tudo, a gente constrói o ser humano. Nós pensamos assim? Eu não penso assim. Então, por isso que eu acredito que a teoria do racismo estrutural, ela é muito complicada. Porque ela desvia o foco daquele que é o agente que pratica. E o agente que pratica o racismo, o racista, onde ele estiver, ele vai contaminar. Aí ele contamina. Ele contamina na lei, ele contamina muitas vezes na decisão, né? E aí todas as suas subjetividades. Então o racismo estrutural, ele é isso. Ele tira o foco do indivíduo e ele coloca o foco para uma estrutura. Enquanto que eu digo que o ser humano, onde está? Ele pode contaminar ou ele pode irradiar. Nós estamos aqui irradiando saberes, irradiando simpatia, irradiando técnica de vocês. Mas se chegar um ser humano aqui contaminado, ele vai contaminar o ambiente. Mas não é a estrutura em si, é o ser humano. Perfeito. E considerando essa tua colocação, né? Porque a esquerda sataniza, demoniza, né, as pautas identitárias, no caso, né? Porque é bem diferente da posição dos conservadores. Eu vejo que primeiro começa na visão que eles têm de ser humano, sabe? A função de cada um. Eu acho que se perdeu muito, assim. A gente começa sobre as pautas de modo muito superficial, mas a gente esquece a visão, a cosmovisão. E para mim isso é muito importante, porque ela é o pressuposto de tudo, sabe? Como eu vejo o homem. Quem geralmente milita à esquerda vê totalmente diferente de nós. Então, mas a esquerda hoje, a esquerda política, muitas vezes, ela usa isso para ter o poder. Na verdade, é uma luta de poder. É uma luta de dominar o poder. Dividir para governar. Perfeito. Dividir para governar. Então, o que se quer? Se eu vejo... Então, eles pegam o fato de uma pessoa que sofreu racismo. Se pegarem a Samila, no momento que me lembrar de um episódio que eu sofri com racismo. Poxa, é uma coisa sensível. É uma coisa que me machucou. É uma coisa que me toca. É um atalho para atingir o nosso coração. E eles pegam sempre pela dor, né? Nunca é pela emancipação, é pela dor. Então, eles atalham pela dor. Eles maximizam
a dor, colocam um nome no culpado, que geralmente o inimigo é sempre do outro lado, e através disso eles constroem as suas narrativas. Então eles precisam demonizar o teu sofrimento não para te libertar, não para dizer, olha só, tu passou dificuldade, tu veio de uma classe baixa, mas sabe que através do estudo tu vai conseguir. Eu sei que é difícil, mas aí começam os princípios de liberdade. Não, é tudo enviesado, né? É tudo contrário, porque é através da dor. Por isso que a gente diz que esquerda e ressentimento, eles têm eles caminham, em dado momento eles caminham muito juntos, né? Porque se tu libertar uma pessoa do ressentimento, ela não precisa mais da esquerda. Sim, se a gente for pensar, né, na história do Brasil, ao invés deles, como é que eu vou te dizer, falarem bem, ou lembrarem a imagem que foi Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, que era negro. Aí eles preferem, né, cultuar, é isso que eu queria dizer, cultuar Zumbi dos Palmares. Exato. Até um dia Então, umas coisas assim, muito... É verdade. Até um dia eu tava na tribuna, rapidamente, e aí me convidaram pra assumir em um dado momento, só vou falar porque me lembrei de Zumbi, e aí o vereador estava lá, um vereador de esquerda, professor de história, e era na Semana da Consciência Negra. E aí eu falei, por que nós não falamos aqui de outros negros? E comecei a citar. E aí, só Zumbi dos Palmares, que traz ressentimento, que traz... Não emancipa. E aí eu desci e ele, pô, Samila, por que ela fala do... Por quê? Eu disse, cara... Falei pra ele, né? Embaixo a gente pode falar, né? Sim. Eu disse, cara, mas tu é professor de história. Tu esqueceu dos outros personagens? Vários, né? Tá errado? Falei pra ele. E daí ele me olhou assim... E ele, tu tá certo. Eu queria ter uma câmera. Eu gravei na minha memória. Eu juro que ele disse. Mas tu poderia botar uma câmera aqui, ó. Se eu pudesse voltar o tempo. Então é isso, sabe? Realmente, traz o outro lado. Isso liberta as pessoas. Com né? certeza. Né? Não, inclusive... Eu fico... Não é só Machado de Assis, né? Não, eu lembrei agora, mas... Eu lembrei agora, ela estava falando, eu sou ligado à área de engenharia, me lembrei, um dos maiores engenheiros do país, o engenheiro Rebouças. Sim. Rebouças. Era negro. Nossa, Exato. E tem Perfeito. tantos, teve um barão, eu gosto muito de história, então eu leio muito, tem agora eu não me lembro, é Barão do Café, na época do café, acho que é Goiaciaba, o apelido, Goiaciaba, não lembro, mas ele, negro, não sei se eu ouvi falar essa parte. Não, depois não ouvi. Não me lembro o nome agora. Mas ele era... fizeram um cálculo atuarial. Ele era mais rico que o Barão de Mauá. Imagina, que foi considerado na época. Em 1840, por ali... ele tinha não sei quantas fazendas no Rio de Janeiro e tal. A casa dele de veraneio é a Câmara de Vereadores da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é um palacete, assim, gigantesco. E não aparece na história do Brasil. E a sociedade não... A sociedade não tem acesso, parece que não... Parece que não há, né? Isso, né? Pois é. É um brasileiro que deu certo, né? Gente? Exatamente. Empreendedor. Mais brasileiro que isso, impossível, né? É isso aí. Eu vou dar um recadinho, posso? Claro. Então tá. Pessoal, a gente tá com um probleminha, tá? Que vocês já devem ter se dado conta. A gente sorteou o kit de facas, né? E o vencedor, ele não preencheu os requisitos. Então, fiquem ligados que brevemente iremos sorteá-lo novamente. Muito bem. Samila, e o que é o Renova BR? O Renova BR. O Renova BR, ele hoje é a maior escola de formação política do Brasil, né? Então, ele surge com um grupo de pessoas que viram a necessidade de habilitar pessoas, novas lideranças para o espectro político, porque vocês sabem melhor do que eu, né? Que a política, ela tem incentivos que é fazer com que pessoas que estão permaneçam. E aí nós temos uma dificuldade de renovação pelo próprio sistema eleitoral. Então, o Renova BR, ele é capacitar
para renovar. E é uma capacitação para renovação voltada muito para dados e para evidências, fazer uma política baseada em evidências. E isso significa, seja direita, seja esquerda, seja centro. Então, essa escola de formação política, ela me abriu muito essa possibilidade. No ano, a gente está em 2023, a minha capacitação foi em 2022. Então, fui algumas vezes para São Paulo, fomos em Brasília também, para receber essa mentoria. E que trouxe, assim, ó, uma gama de oportunidades. Imagina você conseguir debater com pessoas de outro espectro político, numa arena neutra. Isso é muito interessante. Então, o respeito... E eu recebi lá a formação do pessoal da equipe do John Biden, de marketing, que fez a campanha dele. Então, eu digo para o John Biden ganhar, o negócio tem que ser bom, né? Fazer o homem ficar interessante, aquele produto ficar interessante. Então, o Renova foi, assim, muito importante na minha formação. Conseguir conversar com pessoas e conhecer pessoas de espectros diferentes, e poder debater e ter a outra visão do mundo, assim, bem legal. Bem legal. Que legal. Uhum. Olha, nós vamos receber aqui no estúdio a nossa parceira Salvia Taste Food para deixar a nossa entrevistada bacon. Obrigada. Aqui no podcast Bastidores da Vitória, nós tratamos muito bem nossas entrevistadas. E tu sabe que a única coisa é que o cheirinho não passa pela câmera, né? Mal sonha a nossa audiência o cheirinho. É verdade. Então, conta pra nós sobre o que é o Lola. O Lola é um movimento de mulheres, tá? Espalhado pelo mundo. Mulheres liberais e mulheres libertárias. Porque tem as mulheres e as mulheres conservadoras, que aí entra eu, né? No meio. Das libertárias. E das liberais, que eu sou uma liberal, mas conservadora. Diz que isso não existe, mas existe, né? Pra mim existe. Né? E esse movimento, ele surge nos Estados Unidos. E hoje nós temos em vários países. Índia é um deles, assim. E temos no Brasil. E no Rio Grande do Sul, é muito difícil a gente conseguir os movimentos engrenarem, né? Então, nessa expansão, o Paraná conseguiu uma liderança bem forte, que hoje é a liderança nacional. E me convidaram ainda, foi no evento do Fórum da Liberdade, que nós tivemos agora em abril, né? Sim. Que é um evento aí muito esperado por nós, do nicho à direita, liberal. No Rio Grande do Sul, Brasil, mas Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. E aí, as lideranças vieram e me convidaram para formalizar um convite para que eu tocasse esse grupo, né? É um grupo, assim, eu digo que trabalhar com mulheres e fazer esse networking político e de mercado de trabalho é um desafio, porque a nossa agenda, né, Martina? Eu não sei como os homens conseguem alocar, eles são tão engajados, né? Eles ficam falando, assim, de um tema político até altas horas e a gente tá tucanada, né? Exato. Porque ou a gente faz limpeza de pele, pra tá bem no outro dia, né? Massagem com pedras quentes. Exato, exatamente. Ou a gente dá conta, assim, de tudo, assim. Então, tem sido um desafio bom, né? Tocar. Então, eu disse assim, então a gente vai fazer um movimento diferente. Já que é tão difícil pra gente se encontrar, a gente vai apoiar essas mulheres com o que a gente pode. Por exemplo, surgiu a discussão da reforma tributária. Tá. Aí eu disse assim, vamos pegar o tal do imposto rosa, né? E vamos abrir uma live com as gurias e vamos começar a conversar sobre isso, se aproximar desses temas. Aí nós temos uma Lola, que é empresária, e ela tem uma consultoria e voltada para as empresas, e eu tenho uma outra Lola que é empresária. Então, a gente junta, precisa fazer uma pesquisa. Então, a gente coloca, né? Então, assim, é muito mais o que eu vejo muitas vezes. E os movimentos, e acho que é importante, e eu tô aprendendo, tá? Não sou especialista nisso, é um desafio também conciliar as minhas rotinas do meu trabalho, dos projetos que eu tenho, né? Com a liderança do Lola, é muito difícil. E é tudo voluntário. Então, as coisas, elas acabam sendo... O voluntário, tu precisa engajar, tu precisa motivá-lo. Então, eu disse assim, a gente vai agir... Ao invés da gente ser mais um compromisso na agenda das mulheres, que às vezes atrapalha, né, na rotina, nós vamos ser um apoio para as mulheres. Claro. Né? Então, às vezes eu abro a live e digo que a mulher quiser entrar para conversar, a gente conversa. Às vezes a mulher precisa conversar. Tá, às vezes a melhor... Assim, pra audiência entender melhor, assim...
é um movimento apolítico ou é político? Ele é um movimento apartidário, que tem mulheres que... Para mulheres que têm interesse em entender a política ou agir no nível social, no nível intelectual, de formação. Então, se a mulher hoje disser assim pra mim, Samila, eu não entendo de política, por onde eu começo? Eu vou dizer, vem pro Lola. O que tu quer aprender primeiro? Aí eu vou ouvir, eu sou uma empresária, eu quero saber o mínimo possível pra eu entender como funciona. Eu boto ela dentro comigo, se bobear, de uma sessão no plenário pra ela entender como funciona. Tá, então é político apartidário. Político, ele é um movimento político apartidário com viés também social. A gente quer unir pessoas com a mesma visão, isso é importante, mulheres com a mesma visão, e ser um suporte pra essa mulher, onde ela atuar. Né? Então, é isso. A gente tem até o retiro agora em Brasília das lideranças. Vai ser... É um retiro do Lola. Não, é do Lola. Exatamente. É um retiro do Lola. É uma imersão, então. É uma imersão. É uma imersão. As gurias deram o nome de retiro, ok, né? É um retiro do Lola. Então, para as lideranças em Brasília, nós temos parlamentares hoje que são, né? A Adriana Ventura é uma das parlamentares, deputada federal, que ela é Lola. Então, ela vai estar conosco lá. Também espero que esteja lá conosco. E é aquela coisa, receber aquele ânimo, receber aquela formação, ouvir como os outros grupos estão trabalhando em outros lugares do Brasil, do mundo. Então, é para animar mesmo. É como se fosse um Atlantos, que é outras organizações liberais que a gente tem, um Student for Liberty, só que esse aqui é o Lola para mulheres. Show, legal. Sabe, quando assumiste aí a vereança, em algumas ocasiões, né, como titular... protocolaste 2 projetos de lei, né? Sim. Envolvendo regularização fundiária e iluminação pública, né? Pode falar um pouquinho sobre eles? Claro. O primeiro projeto protocolado foi em 2022, a eleição foi 2021, porque eu assumi algumas vezes, né? Então, em 21, regularização fundiária. Porque eu trabalhei, enquanto eu era estagiária na Uniriter e morava em Canoas, então a universidade com a prefeitura fez uma parceria. E nós começamos a entender esse negócio de regularização fundiária, como funcionava, e nós ajudávamos as pessoas. A gente imagina um estudante de direito indo nas camadas mais variadas e baixas e vulneráveis de uma cidade, e as pessoas querendo direito à moradia, direito à habitação. Para isso, você precisa de uma política pública. E aí, a gente se encontra, muitas vezes, pessoas em área verde, em situação irregular, né? E não são pessoas que... A gente tem que distinguir, até é importante enquanto liberal, distinguir a pessoa que invade com um viés de tomada, de ocupação, e a pessoa que, por circunstâncias, reside ali e está morando há 10 anos, 20 anos, né? 20 anos, é muito comum. Então, a gente comecei a entender, e aquela pauta de regularização, ela começou a me sensibilizar profundamente. Porque, pelo trabalho do meu pai, nós morei em várias cidades e chegamos no bairro da Restinga. Quando eu cheguei no bairro da Restinga, eu observei um lugar que era um campo de futebol e depois virou uma vila. E depois o tráfico estava indo, porque o Estado não chegava. Eu disse, que problema social gigante que a gente tem aqui. E depois eu descobri que isso são em vários lugares do Brasil, né? E aí, quando eu cheguei na Câmara, eu já tinha passado... já tinha lido materiais liberais, já tinha visto qual era o papel, né? Como direita, como liberal, o que eu posso fazer aqui? As pessoas merecem dignidade. E aí eu passei a entender a política de habitação, um pouquinho de como ela funciona em Porto Alegre. E logo antes, até antes de concorrer, eu fiz um pedido para a prefeitura naquela gestão de quantos lotes nós tínhamos a serem regularizados. Como é que estava o processo? Quanto era destinado para a política, qual que era a previsão. Porque uma pessoa ela precisa saber a previsão de quando ela vai ter aquele lote regularizado. Uma política de transparência. E eu vi que não tinham algumas dessas informações. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar, o primeiro projeto que eu protocolei foi da minha pergunta que eu fiz à prefeitura. E eu recebi um monte de SEI da prefeitura, número. Sim. E eu disse assim, mas como é que o cidadão vai procurar um SEI? Isso aqui é sistema que ele não vai saber entrar. Não. E aí, a gente entrou com esse projeto. E depois do meu projeto, esse ano, eu ganhei uma nova roupagem. Porque o outro vereador, o meu colega, o vereador Freitas, que tinha um projeto da regularização, disse, não, faz o seguinte, modifica esse teu e a gente inclui numa coisa só, eu assino junto. E tu ganha a
corpo. Então, a chance de aprovação, ela sobe muito quando você tem outros colegas comprando. Então, esse projeto de regularização, ele visa dar o quê? Transparência. Para todo mundo que está em fase de regularização, saiba em que fase o seu lote se encontra, quanto de verba foi destinado ali. Então, eu pergunto algumas coisas que são importantes para qualquer pagador de imposto de Porto Alegre e para qualquer cidadão que está em fase de regularização. Apresentei ele para o secretário, até foi muito engraçado, porque eu disse assim, eu vou fazer um projeto de lei alinhado com o executivo. Perfeito. Né? Eu vou perguntar para o executivo se faz sentido. E aí eu me lembro que o secretário estava no jogo do Internacional e como tu é suplente, tu assume por pouco tempo. E aí eu expliquei a minha situação e ele, Samila, vai falando, eu tô no jogo. E eu comecei a falar. Então, às vezes eu vou numas agendas, eu encontro o secretário e eu digo, o senhor nunca vai esquecer de mim. Ele, claro que não, Samila, eu falei contigo no jogo do meu time de futebol. Então a gente costurou, ele achou muito bacana, disse que faz sentido. Eu sei que isso vai dar um trabalho para a prefeitura, né, para qualquer gestão que for assumir, mas ele dá dignidade, porque ele dá transparência para todo mundo que está em regularização. E os projetos de regularização em Porto Alegre estão avançando, mas precisam avançar muito mais. Então, essa pauta foi uma pauta que eu peguei. Foi uma coisa que começou lá na minha graduação, e eu acho que a vida é assim. Né? A vida ela é uma continuidade. A gente não reseta quando a gente coloca o nome à disposição para concorrer. Muitas vezes me perguntavam isso, agora vou misturar um pouco as histórias. No Renova BR, quem é a Samila política? Qual que é a história? E eu percebi que, na verdade, eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivi. Então, a persona política, eles diziam, a persona política tá aí. Meu Deus, onde é que tá a persona política? Vocês devem saber isso melhor que eu, né? Aí, onde está a persona? Porque, meu Deus, eu não tenho uma grande história. Entendeu? Eu sou eu. Sabe, eu não tenho uma história que começa a contar e as pessoas vão chorar. Eu vi uma necessidade e eu disse assim... E as pessoas disseram, Samila, talvez tu tenha nascido neste momento para essa conjuntura. Topa? Eu topo. Então, regularização fundiária é um projeto de lei em 2021. Na verdade, foi a Samila que decidiu fazer direito, que foi morar na Restinga, que trabalhou na habitação, que conheceu professores que disseram, vem pro núcleo, sabe? E aí que chegou aqui, fez uma pergunta, não recebeu a resposta. E fez um projeto, e conversou um dia com o secretário, e a gente articulou, e teve um colega vereador que somou junto. Que então, massa, é mais ou menos isso. Esse é o de regularização, né? Aí tem outro, de iluminação. Mais histórias, então. Não, a suplente que agiu rápido ali, né? A gente tem que agir, tem que aproveitar. Tá aqui guardado, o time unido, nossa, esse, e tudo tem uma história, assim, porque tem que ser muito rápido. Esse da iluminação, eu tenho um amigo meu e ele trabalha nessa parte de iluminação de cidades. Ele é um nerd que trabalha com dados, eu não sei explicar o que ele faz, mas ele sabe muito dessas coisas. E eu sempre trago para ele os problemas, né, e trazendo para ele os problemas da cidade que me questionam, porque quem é meu amigo tem que ter muita paciência, né? Às vezes o meu desabafo é sobre os problemas da cidade, né? Então, assim, eu sofro junto. E aí eu comecei a trazer algumas demandas. E morar na Restinga, para mim, foi muito importante. Na minha formação, até política, né? Porque eu comecei a ter a noção. E eu digo que eu sou, tipo... eu era candidata a Restinga Parcão, porque eu tenho votos dos dois, né? É Moinhos e é Restinga, essa ponte. E eu comecei a ver a questão da iluminação pública como uma questão também de segurança. Porque muitas vezes nós achamos o quê? A segurança é o guardinha ali. Só que daí, com essa formação liberal, eu comecei a ver que, por exemplo, segurança é você atentar para o recuo da calçada e de uma casa. A partir do momento que você mora num lugar fechado, em que só tem mansões com muro alto, você tira a segurança do pedestre na rua. Né? E hoje é o pedestre, mas amanhã é a esposa do cara que mora na mansão, que foi passear, entendeu? E que tá sem segurança na rua. E na periferia, iluminação é muito importante. E eu comecei a ouvir as pessoas. E aí entrou a nova gestão de iluminação. E eles disseram, a gente vai conseguir uma reunião contigo pro pessoal que entrou agora, que assumiram a parte disso em Porto Alegre. Parei para conversar, foi bem naquela época das primeiras enchentes, primeiro ciclone. E, milagrosamente, antes a gente tinha ajustado. Então, eu entrei e fiz a reunião. Até o pessoal achou que, nossa, você tá privilegiando a Samila. Eu, não, gente. É que, assim, aconteceu de eu conseguir. E aí, veio ele, não, Samila, eu vou honrar essa agenda contigo. O telefone dele tocando, ele atendendo as pessoas e me falando da necessidade e de Porto Alegre. E aí, o que aconteceu?
nós percebemos que muitas pessoas, elas pagam a taxinha de luz, a taxa pública, e acham que porque tem a taxa pública ali, ela tem que ter o poste ligado. E de fato, o cidadão entende dessa forma. Só que não é assim que funciona. Você paga para a coletividade, aquela abstração toda que existe. E o fato de você pagar a taxa não quer dizer que tem que ter um poste. Eu disse assim, a iluminação pública, ela precisa conversar com as pessoas. Porque isso é o serviço na ponta. Isso é segurança para as pessoas. Isso é a mãe na parada que fica esperando a filha chegar. Nossa, isso para mulher. Iluminação para a vida de mulheres, para mulheres que moram na periferia. E aí eu conversei com esse pessoal, eu disse assim, faz sentido esse projeto? E eles, Samila, esse projeto faz total sentido. E daqui a pouco tu pode fazer um programa. E aí nós colocamos isso pro time no mandato relâmpago. E o time disse assim, eu digo, porque eu não trabalho sozinho, essas coisas não dá pra fazer sozinho. Não dá. É o time da bancada. É o cara que trabalha com a iluminação que vem com um problema. E aí eles vieram com essa ideia, vamos fazer o seguinte, que já que a prefeitura está regularizando, fazendo esse processo dessa parceria público-privada, regularizando, entrou 2 empresas, né? Eu não posso falar o nome, todo mundo conhece. Uma entrou para regularizar por meio de parceria público-privada e outra, né, não foi privatizada, foi uma concessão. Então, nós temos 2 empresas operando em iluminação. Então, vamos fazer o seguinte, que o teu programa converse onde uma empresa, a empresa agora recente da concessão, vai regularizando, a da parceria público-privada vai iluminando e aproveitando poste. Aí eu disse assim, tá, e como é que a gente vai chamar o nome do projeto? Porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas não percebem a construção legislativa, isso que me encanta. Essa parte do bastidor, né? Essa parte do bastidor. Tá no lugar certo. Bastidores da vitória. O bastidor, ele é perfeito, porque o bastidor é muito interessante, porque o nome do projeto, ele influencia na hora de que você vai convencer o vereador a votar. E eu disse assim, por exemplo, iluminação para todos. Para todos já tem em tudo que é lugar. Você deve saber, né? E aí eu fiquei... E aí, o engraçado é porque eu tava num evento, pensando no nome, Samila, a gente precisa do nome para apertar no Enter, porque tu tá acabando, tua suplência tá acabando. Aí eu disse assim, e eu disse, calma, deixa eu me abstrair. Eu abstraí, tá. Qual que é o orgulho que eu quero que a pessoa que tem iluminação pública diga? Ela vai chegar e ela vai dizer, aqui tem luz. E aí? Aqui tem luz. Fulano, aqui tem luz. Um vereador vai querer votar contrário a um projeto com o nome Aqui Tem Luz? Claro que não, né? O vereador não vai ter luz lá, vereadora? Não, Samila, aqui tem luz, vou votar no Aqui Tem. Eu já comecei a imaginar. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele passou com unanimidade nas comissões. Os vereadores votaram. Os vereadores... E aí, como eu tô nos bastidores como assessora, eu me lembro quando a gente estava na CCJ, nas reuniões da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e teve vereador do PT elogiando, do PDT elogiando, da direita, da esquerda. Samila, se tu quiser, a gente vai em Brasília buscar recurso pro teu programa, porque um programa precisa de recurso. Recurso pro programa, isso não é meu, é nosso. E essas coisas a gente vai aprendendo, né? Que às vezes um insight nasce, ele não nasce sozinho. É um time que tem por trás. É um time que tem por trás de um parlamentar. É um time que tem por trás das grandes ideias. É um time que executa. E quando você, na política, torna uma vitória coletiva, as suas chances de vitória para aprovação de projetos ou para qualquer outra coisa, ela se torna muito maior. Então, são mandatos relâmpagos que eu tento fazer o possível. Deixa tudo ali redondinho. Eu envelheço nessa. Tu vai no vácuo ali. Mas é tão legal. E agora a gente vai pedir para colocar na ordem do dia, para priorização, para poder votar. Eu acho que vão ser bons projetos. E eu digo para os vereadores, está aberto para os senhores emendar como os senhores acham. Coisa boa, tá lá, um monte de inscritos, sabe? Só dei o pontapé, o resto foi eles que fizeram. Muito bom, muito bom. Isso é verdadeira política, né? É o conversar aí com todos. Mas aproveitando aí a tua sabedoria... Capaz. Como os conservadores abordam as questões econômicas? Aí vem daquela questão do que é o conservadorismo, né? Porque... E aí eu achei muito legal, porque o Sérgio trouxe no início, né? A visão. Isso é muito importante. O norte, né? Sim. Então, trouxe o norte. Conservadorismo é isso. Além do Scruton, também o Russell Kirk,
ele também teoriza um pouco o conservadorismo clássico. E aí ele traz a questão da prudência, né? Como sendo um marco ali dos conservadores. Mas quando a gente cai no Brasil, aqui, chegou no Brasil, né? Embarca. Quando o navio chega no Brasil, Presente. a gente tem que entender que a gente não tá na Inglaterra, algo assim, né? A gente vai levando, né? A gente vai levando como dá, como a gente entende. Então, assim, partindo dessa ideia de conservadorismo mais a brasileira, mas nunca deixando de lado os nobres que trouxeram a teoria, nem a prudência, que é muito importante, trazendo isso, eu vejo que falta um pouquinho desse olhar para a economia, e eu acho importante, né? Porque daí na economia entra muito mais em ação a Samila liberal do que muitas vezes a Samila conservadora. A Samila conservadora vai ser aquela que segura em determinada ação por causa da prudência. Então, aqui o conservadorismo na economia muitas vezes ele é mais o freio, digamos assim, do que propriamente uma abordagem do conservadorismo. Por quê? Porque nós defendemos princípios e valores liberais, da propriedade, e tal. E quando a gente fala de economia, eu vejo no debate público, daí é a minha impressão, que ainda é fraco. E nós acabamos com uma boa intenção de conservador, mas com um intervencionismo gigante típico de um esquerdista. Total. Desculpa, mas muitas vezes é isso. E assim, a gente fica... E assim, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Minha posição é super conservadora quanto aos debates de costumes. Mas conservadorismo não é só costumes. Conservadorismo faz parte da nossa visão de vida. Então, quando a gente aborda economia, nós temos que levar em consideração a realidade. E não só a boa intenção. Claro. Porque senão a gente se assemelha muito. Então, o que às vezes a gente vê em Brasília... É exatamente isso. Alguém que se elegeu com uma pauta conservadora de costumes, mas que faz coisas terríveis do ponto de vista econômico. Exato. E aí que nós perdemos muito. Aí nós temos uma PEC kamikaze sendo aprovada. É boa a intenção dos profissionais da enfermagem com piso maior. Aí uma vez eu falei para um senhor que é Uber, era o Uber que estava me levando, ele eu estava em Brasília, na votação dos destaques da PEC kamikaze. Quando eu voltei depois para Porto Alegre, isso era debate. Tirei uma foto com os parlamentares liberais. Me xingaram porque nós éramos cruéis. E aí eu expliquei para esse senhor, que era Uber, que a mulher era técnica de enfermagem. Eu disse, ela merece ganhar muito. Muito. Mas eu vou lhe mostrar o que o piso vai fazer. O piso pode gerar demissão. Não comecei com essa parte. Essa parte é por último que a gente diz. Mas vai elevar a régua. E quem não conseguir contratar, vai demitir quem já tá. E muitas vezes ele pega o passivo trabalhista, porque depois ele não vai conseguir manter. Então, o senhor me entende porque a intenção é boa, mas o efeito... Então, eu acho que o conservadorismo precisa, eu não sei como, talvez a gente tenha uma ideia. Através do princípio da responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Isso não é também princípio do conservadorismo? Claro. A transparência fiscal, né? Transparência. Traz liberdade com responsabilidade. O conservador toma mais isso para si. Eu acho que a gente vai... Aí os conservadores vão qualificar ainda mais o lugar em que eles estão. Então, do eleitor, que é o cidadão, que é a maioria, quando ele olha pro seu representante, tranquilo. Na pauta do aborto, tu é contra. Na pauta das drogas, tu é contra. Beleza. O que o senhor pensa da economia? Vai ficar dando subsídio para todo mundo, para todo o setor? Economia? Sim, senhor. É liberdade com responsabilidade. Então, mas isso vai ter que ser um movimento, eu acho, da sociedade, sabe? Da sociedade querendo se voltar e dizendo, olha só, eu trabalho mais de 5 meses só pra pagar imposto. Não, daí fica naquela, né? Não, mas fura o teto. Sim, mas daí vai uma bola de neve, estoura no outro governo e ninguém resolve nada. Então, eu acho que conservadorismo e economia, acho que eu cheguei aqui nesse insight com vocês, graças a você cheguei a esse insight. Traz o princípio da liberdade com responsabilidade, incorpora no debate econômico enquanto conservador, que daí eu acho que daí nós vamos qualificar o ambiente. Aí a gente sai de um patamar daqueles que defendem pautas importantes, como vida, preservação da vida, saúde pública, que é um debate de drogas, mas a gente também começa a se posicionar num debate econômico. E aí eu acho que traz um bom legado, sabe, para o Brasil, que está precisando, né? Com certeza. Perfeito. E
E quem é a cidadã Samila Monteiro? Ah, olha aí, essa pergunta. Chegou o momento, a hora da Eu vou mostrar pra A hora vocês da que eu verdade. faço terapia. Será? Continua tudo agora. Eu digo, eu tava até falando, essa pergunta é o típico da pergunta que a gente vê se a pessoa faz terapia ou não faz, né? Porque, né, fica tenso. Mas eu faço e, assim, a Samila, eu vou dizer pra vocês, tá? Eu não me acho uma pessoa muito interessante. Eu sou uma pessoa extremamente comum. Extremamente comum. Extremamente comum. Eu sou... Eu digo, eu tinha um sonho, mudar o mundo, né? Queria muito fazer a área da saúde para botar uma mochila. E eu tenho essa coisa... Eu nasci com esse negócio de morrer por uma causa. Eu nasci com isso. Quem nasceu com isso vive uma vida... Isso aí tá uma frase meio à esquerda, né? Acho mas- que vou ter que te editar. Mas eu acho que não. Eu vou te explicar. Tô brincando. O meu viés cristão, essa questão do amor ao próximo, e isso é importante. Porque muitas pessoas instrumentalizam esse nosso sentimento para fazer isso. Com certeza. Para dizer, então, vem para nós, que tu é nós. Que tu é esquerda, que é ajudar o próximo. Mas aí a gente começa a Nada crescer. a ver, né? E uma coisa importante pra gente aprender a amar o próximo é quando os boletos chegam na nossa casa. Porque o princípio para amar o próximo é ame como a ti mesmo. Eu, como cristã, amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, o pressuposto para amar o meu próximo é me amar, é honrar com os boletos da minha casa. Então, a Samila, ela passou por tudo isso. Passou por uma universidade federal, né, na FURG, super esquerdista. Ficou numa crise tremenda, dizendo, meu Deus, quem eu sou, para onde vou? Mas bravo. sempre lembrando que eu tenho uma vocação. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, assim, Nunca falei, olha que eu já falei bastante. Olha lá, não. Que momento. Mas é que assim, ó, eu sou muito utópica nesse sentido. Eu, sinceramente, eu acredito, tá? Com todas as forças, que eu nasci com um propósito. E talvez, eu acho que eu não vou... Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Eu não diria assim, Samila, tu nasceu para este propósito. Porque a vida não tem graça se eu souber para que eu nasci, né? Eu tenho que descobrir aos poucos. Então, eu vivo constantemente... Eu falo isso pra vocês de coração, é a primeira vez assim que eu falo. Eu vivo constantemente numa descoberta do para que eu nasci. E é sempre o próximo passo. Então, eu nunca pensei em concorrer. Eu trago isso porque acaba influenciando. Mas aí, eu entendi que era um próximo passo. E eu fui. E quando eu fui, as coisas, elas se ajeitaram. Eu disse assim, vocês estão loucos? Falar para meus amigos, não vou concorrer. Vai, Samila, a gente tá contigo. Porque tu nasceu para isso. Quando as pessoas começam... Porque daí, quando as pessoas começam a testificar algo... O entorno começa, alguns vão falar que é energia e tal, cada um vai dizer alguma coisa. Mas quando as pessoas começam a testificar o teu propósito, opa, eu não sei como é que eu vou estar ano que vem, nem se eu vou, por exemplo, vai concorrer, não sei. Mas eu preciso viver para uma coisa, para cumprir o meu propósito. E o meu propósito é o meu mistério, e essa que é a minha paixão, e essa que é a minha vida. Então a Samila é alguém utópica nesse sentido. Eu acho que, nesse sentido, eu sou meio criança, porque a gente tem que ser como criança. Jesus disse, tem que ter essa inocência. Tem que ter, porque é isso que nos motiva a viver. Então, a Samila é alguém utópica nesse sentido, mas alguém que tem um boleto que chega em casa e que entende que o melhor protagonismo, a gente vive o propósito em comunidade. A gente não vive sozinho. Então, eu preciso doar a minha vida para o outro através do meu trabalho remunerado. Quem quer me contratar, tô brincando, né? Mas é assim que a gente interage na sociedade. Então, a Samila é isso, assim, alguém muito aleatório às vezes, mas técnica no trabalho, séria, que não abre mão dos valores. Os meus valores, eu acho que os princípios, eles são bem claros. E o dia que eu quebrar, vocês podem chegar em mim e dizer, Samila, eu acho que tu quebrou um princípio. E aí, vocês vão me ver em crise. Aí eu não sei o que vou fazer. Até a minha psicóloga disse assim pra mim, eu acho que isso é interessante, ela, Samila, os teus princípios são a tua força. Tu é alguém que é movida a isso. E eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz por ouvir isso, porque é uma psicóloga boa, que eu vou continuar consultando. E porque essa é a verdade. A Samila cidadã é alguém movida a princípios, a uma utopia
Eu não acredito que o meu trabalho na política vai redimir a terra e vai melhorar este Brasil para melhor. Eu acho que o negócio tá complicado. Mas eu acho que a nossa interação na sociedade, ela é capaz de mudar o mundo. E aí por isso que eu vejo, sabe, quando entra pautas de aborto, eu digo quantas pessoas que poderiam estar nos ajudando a segurar mais o tranco, sabe? A viver nesse Brasil, a viver nessa Porto Alegre, a viver nesse Rio Grande do Sul. Não vão nascer se a gente não defender isso. Então a Samila, cidadã utópica, precisa defender isso. Porque são pessoas que vão nos ajudar a segurar esse rojão. Perfeito. Que é viver em sociedade. Que lindo. É meio bem utópico, mas é isso que eu não sei extrair mais outra coisa disso. Eu juro que eu tô sendo muito sincera. Gostei. Mas então, e tá em dúvida se vai concorrer? Como é que é? Essa parte eu não gostei. Vai prejudicar teu propósito. Não vai. Não, a ideia, o fluxo é esse. As coisas estão se encaminhando. Hoje eu trabalho com um vereador que me deixa super aberta a concorrer ou não. A gente sabe que isso não são em todos os partidos que acontecem. Não são em todas as situações. Vocês sabem que tem gente que quer, né? E eu entendo, é o sistema, mas o nosso sistema é diferente. Então, tudo indica que eu vou concorrer. E aquela coisa, né? As pessoas esperam isso. Então, tu tá numa reunião, as pessoas vêm te cumprimentar, vai concorrer, eu conto contigo. Eu digo que a primeira vez quando você faz voto, e tu dorme no outro dia, sabendo quanto voto tu fez, a tua cabeça, ela pesa mais. Porque a responsabilidade, ela é maior. Eu disse assim, eu acordo de cabeça inchada, assim, pensando. Porque é uma grande responsabilidade quando as pessoas confiam em você pra fazer. Então, tudo indica, pelo ciclo, que eu concorro na eleição que vem. Essa é meu sinal verde. Pode mudar? A gente sabe que tudo pode mudar nessa arena. Mas, em princípio, sim. Eu concorro, acho que faz parte da minha jornada. O meu capital eleitoral, em números, ele vem aumentando. E é a eleição que eu estou mais preparada. Hoje eu sou suplente, segunda suplente do deputado federal Marcel Van Hatten, que dispensa demais apresentações. Eu sou suplente dele, sou suplente a vereadora. E conseguir, nesse tempo, ser constante. Então, eu acho que não concorrer, acho que ia ser uma coisa nada a ver. Agora, talvez eu não concorra, mas assim, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Porto Alegre só tem a ganhar com isso. Que legal, né? Eu vou mandar um recadinho aqui, posso? Pode. Então tá. Queria fazer um agradecimento. Quero fazer um agradecimento especial à nova parceira do programa, a Patrícia Hort, que é minha maquiadora e fez também o meu cabelo. Então, se você gostou, o Instagram dela é @estudio.pati.hort. Muito bem. Ai, amei a maquiagem. Tá linda. Tá bom. Samila, queria deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente nessa tarde aqui. Foi um privilégio te conhecer, entende? E deixo aqui à disposição o microfone para tuas considerações finais aí. Né? Obrigada, Sérgio. Obrigada, Martina. Obrigada a todos. Esse podcast incrível, acolhedor, de excelência. Esse programa exala excelência e receptividade. Então, eu agradeço imensamente, desejo sucesso e que sigamos assim, né, nos nossos princípios, nossos valores, aquilo que nos motiva e que vocês tenham muito sucesso em todos os empreendimentos. E quem sabe, mais para frente, vamos conversar de outros assuntos? Eu creio que sim. Tudo indica que sim. Isso aí. Que bom, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, porque eu já te sigo no teu Instagram faz tempo. Falei, essa aqui ainda, ó, vai estar na câmera, com certeza. Obrigada. Agradeço. Obrigada pela companhia de vocês. E se vocês chegaram até esse momento do episódio, eu tenho certeza que agora é aquele momento de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos os seus amigos. E até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, deixando aqui os agradecimentos às parcerias da SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Salvia Test Food, Quero Café, direto aqui dos estúdios da ProHub, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, se inscreva, comente, curta, compartilhe,
Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.